Quando uma fotógrafa se lançou nas águas furiosas do rio Mara para salvar um filhote de leão prestes a se afogar, sabia que estava quebrando a regra mais importante da vida selvagem: nunca interferir. A correnteza a arrastava como se quisesse engoli-la junto com o pequeno, troncos batiam contra seu corpo e cada abraçada podia ser a última. Ainda assim, ela não desistiu. Segurou o filhote contra o peito e, exausta, alcançou a margem. Mas o que a esperava ali não era a segurança. Diante dela, em silêncio absoluto, 6 leões adultos formavam um semicírculo, bloqueando qualquer saída. Nenhum rugido, nenhum salto, apenas olhares fixos que avaliavam cada detalhe. E então, a matriarca da manada começou a avançar. Definitivamente, não tinha para onde fugir. Não havia testemunhas. Apenas ela, o filhote em seus braços, e a manada inteira bloqueando o caminho. Seria o fim por ter tocado no filhote? Ou aquela mulher estava prestes a testemunhar algo que ninguém jamais acreditaria? Enquanto o silêncio pesava entre vida e morte, a mente de Clara voltou no tempo, a um lugar bem distante dali, onde tudo havia começado. Clara Mendes nunca foi do tipo que se contentava em observar o mundo à distância. Desde menina, na pequena cidade costeira de Aveiro, em Portugal, passava horas com os olhos grudados no mar, fotografando gaivotas com a câmera velha que herdara do avô. Enquanto as colegas de escola colecionavam pôsteres de cantores da moda, Clara colecionava recortes de revistas de natureza e livros de biologia. Aos 20 anos, tomou a decisão que mudaria sua vida. Deixou a segurança de casa e foi estudar conservação ambiental em Londres. A família, modesta e pouco acostumada com sonhos tão grandes, não compreendia por que a filha queria atravessar oceanos para fotografar bichos. Mas Clara sabia desde cedo que não se tratava apenas de fotografar. Era sobre entender, registrar e, de alguma forma, proteger. Nos anos seguintes, ela viajou por reservas da Europa, depois pela América Latina, documentando onças e aves raras. Ganhou bolsas de estudo, publicou artigos, foi elogiada em exposições fotográficas. Mas nada a fascinava tanto quanto a África. Havia visitado o continente pela primeira vez aos 26 anos e, desde então, retornava sempre que conseguia financiamento. A vastidão da savana, os sons da noite, os olhos amarelos que surgiam na escuridão, tudo a atraía como um chamado ancestral. Foi na reserva de Masai Mara, no Quênia, que encontrou seu lar temporário. Ali, entre acampamentos e saídas ao amanhecer, desenvolveu seu maior projeto: documentar o comportamento social dos leões. Por 8 anos, seguiu grupos diferentes, anotando, fotografando, filmando. Aprendeu a reconhecer a postura de alerta de uma fêmea, a cadência única do rugido de um macho, a inquietação silenciosa antes de uma caçada. E, acima de tudo, aprendeu a regra de ouro que todos os pesquisadores repetiam até a exaustão: não interfira. Não importa o que aconteça, a vida selvagem segue seu curso. O papel do fotógrafo é observar, nunca participar. Clara levava essa regra a sério. Tinha visto filhotes de gazela serem abatidos, aves caírem dos ninhos, búfalos feridos se arrastarem até o fim. Nunca levantara a câmera para ajudar, ainda que seu coração implorasse. E até aquele dia, orgulhava-se de sua disciplina. Mas o destino parece gostar de testar quem acredita ter tudo sob controle. Na manhã em que tudo aconteceu, Clara havia acordado cedo. O céu ainda carregava nuvens pesadas das chuvas da noite anterior. O rio Mara, famoso por suas travessias de gnus, estava transbordando. O som da água era ensurdecedor, como trovões contínuos. Clara montava seu tripé perto da margem quando ouviu um barulho diferente, um grito agudo que não combinava com o rugido da correnteza. Foi então que o viu. Um filhote de leão, pequeno demais para estar sozinho, lutando contra a água revolta. Devia ter apenas 3 ou 4 meses. A terra cedeu sob suas patas curiosas e, em segundos, o rio o engoliu. Clara congelou. Por um instante,
pensou em apenas registrar a cena. A câmera já estava ajustada. O momento era raro, mas então o filhote soltou um miado desesperado, tão frágil que cortou qualquer racionalidade. O som atravessou sua mente e atingiu direto o coração. Se eu não fizer nada, ele vai morrer agora, pensou. Em segundos, a decisão estava tomada. Largou a câmera, retirou as botas e entrou na água sem olhar para trás. Cada passo parecia um erro calculado, mas a adrenalina não lhe permitia hesitar. A corrente a puxava com violência. Troncos e galhos flutuavam como projéteis invisíveis. Um deles atingiu seu ombro esquerdo. A dor lancinante quase a fez desistir, mas a imagem do filhote engolindo água a fez continuar. Nadou, mergulhou, estendeu os braços e finalmente o agarrou. O pequeno se prendeu a ela com as garras afiadas, desesperado. Sentia o coração dele bater descompassado contra o seu. O peso do corpo molhado tornava o retorno ainda mais difícil. Cada braçada era uma luta contra a força invisível do rio, que parecia querer arrastá-los para longe. Quando finalmente alcançou as águas mais rasas, Clara respirou aliviada, mas a sensação durou apenas segundos, porque ao levantar os olhos, viu o que a fez gelar por dentro. 6 silhuetas douradas à sua frente, imóveis, observando em silêncio. 5 leoas e um macho de juba escura a encaravam. O filhote, ainda nos braços dela, soltou um miado fraco. E nesse instante, o silêncio ficou ainda mais pesado. Clara sabia muito bem o que aquilo significava. Estava no pior lugar possível. De um lado, a correnteza prestes a levá-la de volta para a morte. Do outro, os predadores mais letais da savana. Cada detalhe de seus 8 anos de estudo voltava à mente como flashes. Leões defendem seus filhotes até a morte. Qualquer aproximação humana pode ser interpretada como ameaça. Um ataque poderia acontecer em segundos, sem aviso. E ainda assim, ela não tinha escolha. Estava de joelhos, com a água pela cintura, um filhote indefeso contra o peito e a vida inteira suspensa no olhar fixo da manada. Os leões continuavam imóveis como estátuas douradas, observando cada detalhe. Clara conhecia bem aquele comportamento. Eles não atacam por impulso. Primeiro avaliam, calculam. Um único gesto errado poderia ser interpretado como ameaça. E se fosse esse o julgamento, ela não teria sequer tempo de gritar. Seu coração disparava, e cada batida ecoava como um tambor dentro do peito. O filhote, encolhido contra ela, soltava pequenos grunhidos, chamando pela mãe. O som, em vez de aliviar, apenas aumentava o risco. E se a mãe interpretar isso como um sequestro? E se pensar que sou a causa do choro dele? A leoa da frente, maior de postura firme, possivelmente a matriarca, deu um passo à frente. A água rasgava a margem ao seu redor, mas ela não desviava os olhos de Clara. Nesse instante, 1 milhão de perguntas atravessaram sua mente. Não havia manual para aquela situação. Nenhum curso, nenhum livro preparava um pesquisador para estar ajoelhado no rio, sozinho, com uma manada de leões a poucos metros. O filhote se agitou e cravou ainda mais as pequenas garras na pele dela. Clara sentiu o ardor do corte no braço, mas sequer ousou se mover. A dor física era mínima diante do peso psicológico que a esmagava. A matriarca avançou mais um passo. Estava perto o suficiente para Clara perceber a musculatura se contraindo sob a pele dourada. Se ela saltar agora, não há chance. Atrás dela, uma das leoas mais jovens emitiu um rosnado baixo, gutural, como um trovão engasgado. O som reverberou pelo ar, fazendo Clara prender o fôlego. O filhote respondeu com um miado fraco. O que aquilo significava? Era um chamado de reconhecimento? Ou um grito que selaria sua sentença? Clara lembrou-se de algo que ouvira de um guia local. Com leões, cada segundo é um julgamento. Você nunca sabe se está sendo visto como ameaça, presa ou apenas curiosidade. A correnteza empurrava suas pernas com força, e ela sabia que não conseguiria se manter firme por muito tempo. Se caísse, o filhote iria junto. Se largasse o filhote, a manada jamais a perdoaria. Se corresse, seria caçada. E então veio o detalhe que fez seu estômago despencar. O macho de juba escura inclinou a cabeça,
como quem avalia de cima a presa prestes a cair. O silêncio se rompeu por um breve estalo, não do leão, mas de um galho quebrando sob a pata dele. Clara engoliu em seco. Estava a um passo de ser atacada, ou de testemunhar algo que jamais ousaria imaginar. Mas o que aconteceria, ninguém, nem ela, nem nós, poderia prever. Então, um movimento quebrou a paralisia. A leoa matriarca avançou, passo após passo. Aproximou-se até parar a menos de 3 metros de Clara. O ar entre as duas vibrava, pesado, como se carregasse todo o destino daquela cena. O filhote soltou um miado fraco e a mãe inclinou a cabeça, farejando o ar. Clara sabia que qualquer gesto brusco poderia ser o fim. O instinto gritou dentro dela: "Coloque o filhote no chão devagar." Com os joelhos tremendo, ela se abaixou lentamente até que a água tocasse o queixo. O pequeno escorregou de seus braços e caiu sobre a lama da margem, ainda ofegante. Por um instante, não se moveu. O coração de Clara disparou. E se já fosse tarde demais? Mas então, o filhote se arrastou em direção à mãe, que avançou 2 passos rápidos, pegando-o suavemente pela pele da nuca. A cena foi rápida, silenciosa e carregada de tensão. Clara manteve os olhos baixos, respirando fundo, como se implorasse em silêncio para que a deixassem ir. Esperava o impacto a qualquer momento, uma patada, um salto, um rugido, mas nada aconteceu. A leoa girou o corpo, levando o filhote para o centro do grupo. As outras se aproximaram, farejando-o, verificando se estava vivo. O macho permaneceu imóvel, mas relaxou a postura, deitando-se com a cabeça erguida, como se o julgamento estivesse encerrado. Clara mal acreditava. Não houve ataque, nem perseguição, apenas uma aceitação silenciosa. Ela recuou devagar, passo a passo, com a água ainda empurrando suas pernas. Nenhum leão a seguiu. O único som era o do filhote gemendo baixinho, escondido sob o corpo da mãe. Quando alcançou o chão firme, Clara desabou de joelhos, o corpo tremendo de adrenalina. O sol queimava sua pele molhada, mas ela mal sentia. Seu olhar fixo na manada revelava um misto de medo e gratidão. Por alguns segundos, os leões permaneceram ali, imóveis, observando-a como se quisessem gravar sua presença. Depois, um a um, foram se afastando, desaparecendo entre as árvores. O último a sumir foi o macho, que lançou um último olhar antes de virar as costas. Clara sabia que havia arriscado tudo, que em circunstâncias normais, a cena teria terminado de forma brutal, mas, de algum modo, havia testemunhado algo raro, a linha tênue entre o instinto selvagem e um instante de tolerância. Não houve reverências nem gestos milagrosos, houve apenas sobrevivência, e isso por si só já era extraordinário. Com o corpo exausto e a mente em turbilhão, Clara voltou ao acampamento. Naquela noite, sentada diante de uma fogueira, ainda sentia o corpo tremer. O calor das chamas mal vencia o frio, que parecia ter ficado preso em seus ossos desde o rio. A cada vez que fechava os olhos, revivia o instante em que a manada a cercava em silêncio. A respiração pesada dos leões tão próxima que quase confundia com a sua. Foi só então que, ajeitando o colete molhado, notou a luz vermelha piscando. A câmera de ação presa ao colete ainda estava ligada. Por um momento, hesitou em ver, mas a curiosidade venceu o medo. As imagens revelaram tudo o que sua memória misturara em flashes. O salto na correnteza, o impacto contra os troncos, o filhote agarrado a ela como se a vida dependesse disso. E dependia. Depois, a chegada à margem, os olhares fixos da manada e aquele momento decisivo em que nada aconteceu. Nenhum ataque, nenhum rugido. Apenas a escolha silenciosa dos leões de deixá-la viver. Clara sabia que dificilmente alguém acreditaria sem provas. E ainda assim, as provas estavam ali, registradas por acaso. Não como espetáculo, mas como testemunho de algo raro. Nos meses seguintes, voltaria a cruzar com a mesma manada. Sempre à distância, sempre com respeito.
Em 2 ocasiões, jurava ter visto o filhote, agora mais forte, andando ao lado da mãe. Nunca houve outro contato direto, mas o simples reconhecimento dos olhos amarelos, fixos por um instante nela, era suficiente para reavivar a lembrança. Para Clara, aquela experiência não era sobre sorte, era sobre limites, sobre como a natureza, mesmo feroz, às vezes abre uma fresta de tolerância, e sobre como, em meio ao caos da selva, a vida pode se sustentar em algo tão frágil quanto uma decisão instintiva. No fundo, ela sabia. O rio levaria para sempre um pedaço dela, mas também lhe dera algo em troca. A certeza de que compaixão é um idioma universal e que, às vezes, até os leões sabem escutá-lo. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um cão rejeitado repetidas vezes, voltando ao abrigo coberto por uma gosma estranha e com um cheiro insuportável, enquanto todos se perguntam como ele conseguia desaparecer sem deixar rastros. O que realmente acontecia durante aquelas horas misteriosas? Seria apenas um comportamento inexplicável? Ou havia algo muito mais sombrio por trás de seus sumiços? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal. Amo meu patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!